luz, nasce do amor. 655. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Então, vamos repetir a pergunta, que eu acho que é mais ou menos o que eu estava falando. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? A resposta, a intenção, nisso, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias, aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias, não faz mal, faz melhor do que aquele que as ridicularizar, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. Eu acho que essa pergunta aí, não sei porque, eu acho que tem alguma coisa a ver com o comentário que eu estava falando, não é, Djalma? Bem parecido. Tem. Porque, de qualquer forma, é querer dizer de outra coisa. É melhor ele estar ali dentro do que estar fora fazendo outra coisa. Ele está empregando seu tempo em alguma coisa útil, né? Ao seu modo, porque, como eu disse, é doutrina. A doutrina ensina aquilo, ele aceita aquilo, faz aquilo com sinceridade e tudo mais. Mas, em relação nesse caso, a pessoa praticar religião da boca para fora, sem que a religião lhe tenha entrado na alma, ele diz logo aqui no começo. A intenção é que vale. É a intenção com que nós fazemos as coisas que vai ser pesada, né? A intenção nisso, como em muitas outras coisas, é a regra, né? Você não aceitou aquilo, mas tem a intenção de melhorar. É por isso que você está ali. Eu ainda não compreendi isso totalmente, mas eu devo compreender. Eu vou perseverar por aqui, talvez eu termine compreendendo o que eles estão querendo me ensinar por aqui, né? E está ali dentro, tentando orar, ouvindo os outros, tendo um exemplo de um ou de outro, saindo. Não está lá dentro, nos bares, talvez fazendo alguma atitude menos digna. Está ali orando. Não é? Ele faz melhor, talvez seja isso aquela frase. Ele faz melhor do que aquele que se ridicularizasse, porquanto faltaria a caridade. Não é? Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus. Deus não pode ter por agradável aquele que não aparentam se humilhar diante dele, senão para atrair a aprovação dos homens. Mas eu acho que talvez você achou parecido aí com o que você estivesse dizendo, Matusalém, essa frase aqui. Ele não faz melhor do que aquele que a ridicularizasse. Não é? Ele ali dentro está talvez ele esteja... Você me fugiu a linha de raciocínio. É porque a gente percebe... nessa linha mesmo aí. Ele não está fazendo o bem, mas o mal, mas também não está fazendo o bem. É porque uma coisa que eu observo muito, né, sem querer criticar ninguém e, ao mesmo tempo, fazendo um pré-julgamento, porque acho que a gente deve observar o que nos cerca, né, porque o grande diferencial da doutrina espírita, eu não estou falando religião, doutrina, né, que é a reforma moral do ser. Então, a gente tem que pegar os defeitos dos outros, as coisas, analisar e passar pelo nosso julgo para ver o que, é que a gente tira de aproveitamento, né? Então, quando eu passo num canto, que eu vejo aquela algazarra, aquela todinha, eu lá no íntimo eu digo assim, meu Deus, será que Deus é surdo? Será que Deus precisa dessa zoada todinha para que ele seja ouvido? Não é? E depois aí eu vejo também a conduta das pessoas, que quando eu faço esse julgamento, eu tenho pessoas conhecidas minhas, né, que têm um certo relacionamento, que eu sei que não é daquele jeito, não prega aquilo. Então, eles estão sendo hipócritas. E fica muito aquém daquilo que Jesus ensinou, dá de graça o que de graça recebeste.
Então, se Deus deu a Djalma, se Deus deu a Gemiro, se Deus deu a Matusalém o dom de evangelizar, o dom de consolar as pessoas com a palavra, o dom de, se for do merecimento da pessoa, curar, porque tudo tem que ter o merecimento. Então, por que é que eu vou cobrar por isso? Por que é que eu vou berrar aos quatro cantos do mundo que eu tenho essa condição de fazer? Quando a condição é dada por Deus, para a gente seguir Ele da melhor maneira possível. Então, é nesse sentido, Djalma, que eu fico pensando, tá entendendo? Eu acho que não é uma forma de adorar a Deus. Eu acho que é uma forma mais de aparecer diante da sociedade. E uma outra particularidade que se tem, né? Eu conheço pessoas que adolescente, novo, jovem, adulto, casado, tal, até certo tempo, né? Sempre teve uma vida mundana, uma vida de farra, uma vida de brincadeira, de curtição. Aí, de repente, ele entra numa determinada religião. Pronto, todos aqueles que o seguiam, todos aqueles que viviam naquela vida mundana, para ele é Satanás. E eles passam a criticar e acham que, pelo fato de ter entrado na igreja e saber alguns versículos, algumas frases, algumas coisas, ensinamento, citações, né? Ah, tá. Mas quando sai dali, é a mesma pessoa, não entra, se tiver oportunidade, faz novamente. Então, eu acho que isso aí não é uma prece sincera, sabe? Eu acho que, por exemplo, quando foi perguntado a Jesus, quem é que faz a vontade do Pai? Aí Jesus dá o exemplo do bom samaritano. E todo mundo conhece a história do samaritano. Justamente aquele a quem o povo, né, não acreditava, era uma criatura do mundo, é quem fez a vontade. E quantas pessoas a gente não vê que não tem religião nenhuma, mas que faz a caridade no seu real sentido. Então, é nesse sentido, sabe, Djalma, que eu acho que o mundo ainda tem que mudar muito, a hipocrisia do mundo ainda é muito grande. Eu acho que é isso que atrapalha até um pouco, que atrapalha a evolução espiritual do planeta. Eu acho que esse tipo de posicionamento das pessoas. Eu não sei se eu me fiz entender, Admiro. O que é que tu acha? Fez. Me permita, hoje eu estava lendo justamente um trecho de Kardec sobre isso, sobre a prece, sobre as nossas preces. E ele dizia justamente isso: a nossa prece, ela não tem necessidade de cortar o espaço, nem ser dita com frases retumbantes para serem ouvidas por ele. Por quê? Estando Deus incessantemente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Olha que coisa linda. Porque estando Deus incessantemente aos nossos lados, os nossos pensamentos repercutem nele. E ele vai dizer uma coisa interessante: os nossos pensamentos são iguais ao som de um sino que faz vibrar as moléculas de um ar ambiente. Veja, o nosso pensamento, nós estamos mergulhados na substância viva da mente de Deus. Ele está aqui, a sua essência está dentro. O nosso pensamento não precisa cortar o espaço, nem ser dita em voz alta, nem alarido, porque estando ele incessantemente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele, como o som de um sino repercute, faz vibrar o ambiente, repercute no ambiente, os nossos pensamentos repercutem em Deus e vibram em Deus. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é uma coisa, é o oposto disso aí, não é? É o oposto do alarido, da zoada, dos gritos, né? Mas todos nós estamos marchando em busca da compreensão do que é Deus, onde está Deus e como adorá-lo verdadeiramente. Que Deus nos abençoe a todos, de todos os credos, de todas as crenças, de todas as raças, de todos os... que a doutrina que faz o homem melhor agrada a Deus. A doutrina que torna o homem melhor do que ele é, agrada a Papai do Céu. Os Espíritos nos ensinam assim, não é? Você falou aí da o mestre Jesus deixou bem claro quando ele disse: todas as preces serão ouvidas, né? Então, não se preocupe. Eu conheço pessoas que acham que a prece tem que ser com palavras rebuscadas, né? Com frases bonitas, né? Não é isso, não é essa construção que Deus espera de nós.
Deus espera sentimento, eu colocar sentimento naquilo que eu estou dizendo. Aí funciona e fica lindo, porque você está expressando a sua realidade, a sua verdade. Eu acho que é isso aí. Inclusive, a gente que pratica o magnetismo, Agimir, quando a gente tem sentimento, que um dos motivos que a gente provoca a cura nas pessoas, que a espiritualidade interage, é se ele sentir em nós uma sinceridade de propósito, e principalmente se a gente se identificar com o sofrimento da pessoa. Aí você nasce um sentimento de compaixão, de misericórdia, e a espiritualidade potencializa e a pessoa tem uma tendência muito boa de lograr isso naquilo. É por isso que é bom a gente, se tivesse um tempinho, visitar os hospitais, ver o sofrimento dos outros, para se sensibilizar, sentir o que o outro sente. E ali, se você desejar em pensamento, Senhor, conceda melhor essa criatura, é bem provável que aquela pessoa alcance a cura.